Olá, boa noite. Tudo bem, gente? Bem-vindos. Vocês me escutam bem? Dá para me ouvir direitinho? Boa noite, Pri, Dani, Ju, Rodrigo. Oi, Ni. Boa noite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Reiki. Vocês viram que tá acontecendo uma promoção aí, um sorteio. Oi, Yasmin. Marquem os amigos no sorteio, quem já tem o curso, quem já tem a formação de Reiki. Quem não tem, se inscreva. Quem ainda tem dúvida, pode mandar aqui também nos comentários. Encaminha esse... Tem um aviãozinho aqui. Encaminha para alguém essa live que você sabe que gosta de terapias integrativas. Eu coloquei esses dias uma caixinha, uma enquete, e tinha muita gente que não sabia o que era Reiki, né? E é uma coisa tão antiga, todo mundo fala de Reiki, mas na verdade ninguém sabe direito o que é. Então, eu anotei todas as perguntas de vocês, porque como a caixinha de perguntas já saiu do ar, eu não consigo compartilhar aqui. E aí eu vou respondendo todas as questões, mas se tiver alguma pergunta sobre Reiki, pode mandar aqui sobre terapias alternativas integrativas. Olá, Daniel, boa noite. Essa é a minha primeira live sozinha. Se vocês não estão escutando bem, tiver alguma coisa errada, me avisem. Olá, Fábio, Luísa. Vou começar, gente, com a pergunta que todo mundo faz. O que é Reiki? É uma religião? É uma prática religiosa? O que é? Boa noite, Felipe, Carol, Luísa. Podem mandar alguma dúvida, se vocês tiverem, sobre terapias alternativas, sobre o Reiki principalmente, que tá rolando o sorteio aí no feed. Então, o Reiki, o que ele é, gente? É uma manipulação. Na verdade, o Reiki, ele fala de uma energia vital. E essa energia, deixa eu abaixar só um pouquinho aqui. Essa energia vital é a energia da vida. Então, a gente fala muito de energia vital também na acupuntura. É porque criou-se aí uma crença de que energia é prática religiosa. Oi, Ivan! Só que não é isso, né? O Reiki já está sendo feito no SUS. Então não tem ligação religiosa, não tem nenhum tipo de vínculo religioso.
é apenas uma energia, como na acupuntura. Na acupuntura, a gente trata meridianos de energia. Eu não manipulo nervos, eu não manipulo músculo ali. As agulhas são colocadas nos meridianos de energia. E vocês veem que a acupuntura agora é uma prática médica, né? O conselho médico quer tornar a acupuntura uma prática médica, porque tem comprovação científica. Oi, Tati, Dorinha. Então é essa mesma energia. Na acupuntura, a gente trata energia vital, porque quando a pessoa perde essa energia vital, se ela vai perdendo essa energia vital, ela está caminhando em direção à morte. Então a gente nasce com aquela energia vital e a gente vai perdendo essa energia conforme a gente vai envelhecendo. E o Reiki é exatamente isso. É o equilíbrio dessas energias, dessa energia, através dos chakras. E os chakras nada mais é que eu posso comparar aqui também com os meridianos de energia da acupuntura. Esses chakras, eles não estão lá como um órgão, né? Ele está ali como uma parte energética. E ele cuida sim da minha saúde física, mental, emocional e espiritual. Cada chakra tem ligação com algumas glândulas. E quando ele está desalinhado, desajustado, eu fico mais suscetível a doenças. Então, quem me perguntou o que ajuda na saúde, é essa ajuda, é a ajuda essencial. E não só na saúde, na parte emocional, mental. Ele deixa você relaxado, ele deixa você mais calmo. Os chakras não têm uma tabela de maneira correta de agir, de girar, né? Cada pessoa, ele gira de um jeito para cada pessoa. Então, através do Reiki, eu ajusto a energia daquela pessoa. Não é todo mundo igual. Cada pessoa é de um jeito, não é? E mais ainda, quando a gente fala, mas o ajuste de energia contribui nas doenças. A doença, vocês já sabem disso. Para ela estar no meu corpo físico, aconteceu alguma coisa antes. Ela não apareceu assim no meu corpo. Teve uma emoção, teve uma situação, teve um trauma. E tudo isso afeta o meu chakra. Tudo que está ao nosso redor contribui com a nossa saúde física. E o que eu posso fazer para melhorar a minha saúde física? Me harmonizar, fazer algum tipo de tratamento. Então, ele vai atuando nessa parte de alinhamento. Eu tenho, por exemplo, pontos de acupuntura que ele corresponde aos chakras. Eu tenho um ponto que é um chakra e eu uso em pacientes com transtorno de ansiedade. Quando esse transtorno de ansiedade ainda... Vocês conseguem perceber que o transtorno de ansiedade é um problema, né? Só que ele não é físico. Ele não sai num raio-x. Eu não consigo ver. Porque a gente ainda pensa que doença é aquilo, é a massa, é o que está físico em mim. Mas os transtornos, eles não estão físico em ninguém.
Então, o que que é isso? É emocional. Então, ele trata do quê? É uma parte energética, como todas as outras. Ele só não se instala fisicamente, mas se ele não é cuidado, ele pode se instalar sim e pode virar outra doença. E aí tem gente que me fala, mas se tudo é emocional, por exemplo, uma pessoa tem diabetes, o que aconteceu? Aconteceu várias coisas, além dessa pessoa ficar presa no passado. Mas diabetes está ali, é uma coisa comprovada, né? Consegue comprovar no exame. Mas o que aconteceu? Por que essa pessoa começou? O que aconteceu com a célula dessa pessoa? Por que essa pessoa começou a se alimentar de forma errada? Por que essa pessoa começou a não se cuidar? Dependendo de como estão nossos sentimentos e as nossas emoções, a gente caminha olhando para a morte. E isso é uma coisa difícil de escutar. E o que é caminhar olhando para a morte? É não se cuidar, é se auto-sabotar, é se preencher com comida, é saber que se fizer uma coisa vai passar mal, mas a pessoa vai e faz. Então esse processo todo que a gente entra é um processo emocional. E o emocional, eu não posso ver ele no físico. Mas eu posso tratar ele através das terapias integrativas que trata de forma energética. Deu para entender? Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu tô falando muito rápido. Tem alguma pergunta? Oi, Jetinho. Tudo certo? Então, eu vou respondendo algumas perguntinhas que eu anotei. E aí, se vocês tiverem outras, podem mandar aqui, tá? Ou alguma dúvida, quiser saber alguma curiosidade. Então, a primeira pergunta: se o reiki pode prejudicar? O reiki não pode prejudicar. Por quê? Porque essa energia não é minha, entendeu? Eu só vou aprender passar essa energia para outra pessoa, mas ela não é minha. Ela é universal, não tem dono, então ela não vem de mim. Vou dar um exemplo bem claro. Tem a pessoa é o paciente. Uma pessoa está bebendo um refrigerante com canudinho. Nessa história do reiki, o refrigerante é a energia. Quem está aplicando é o canudo e o outro é o paciente. Você só é um meio condutor. No reiki, a gente aprende muito que não tem reiki melhor, não tem pessoa mais experiente e menos experiente, porque não se trata de você, né? Isso a gente deixa muito claro, que é para ninguém ter esse ego de que meu reiki é melhor que o seu. Todo mundo vai conduzir o mesmo tipo de energia. Nessa história eu só sou um canudinho e só. Então não tem como prejudicar e a pessoa não precisa estar doente, tá? Porque ele relaxa, ele acalma, ele traz uma clareza de pensamentos, ele desperta a sua criatividade. Por exemplo, tem gente que
pintava, escrevia quando era mais jovem e aí isso parece que sumiu. Então tem um chakra que ele cuida só da criatividade. Então a gente harmonizando, muitas vezes isso volta. Então você não precisa estar doente para receber o Reiki. E o Reiki é uma energia universal, ela não é minha e não é de nenhum outro reikiano, tá? E tem uma pergunta, como que surgiu o Reiki? Tem uma história muito longa, tá? Sobre o Reiki. Toda prática de imposição de mãos já vem se estudando que é a mesma prática que Jesus fazia. Tem fotos e também seria um motivo por ele ter sido pregado através da mão, porque aqui é um vórtice de saída energética. Já vou te responder, Dani. Aqui é um vórtice de saída energética. Só que ele foi redescoberto. É como se ele tivesse sido escondido para quem tivesse preparado encontrar. E aí um monge encontrou isso depois de 21 dias meditando sem resposta. E aí que surgiu o Reiki com esse nome, tá? Porque foi no Japão, então redescobriu, tá? Não criou, ele nunca falou que criou isso. Eu vou responder aqui a pergunta da Dani. Então, todo curso de Reiki que eu fizer vai ser igual ou existe dinâmicas diferentes? Existem dinâmicas completamente diferentes. A energia ensinada é sempre a mesma. Porém, cada pessoa é de um jeito, cada mestre é de um jeito. E acabando bem ou mal, você vai aprender conforme aquele mestre é, conforme o entendimento daquela pessoa. Eu ensino Reiki da escola Satya Reiki Communion. É uma escola indiana e a linha de transmissão é muito pequena. Então, deve ter 5 mestres até chegar a mim, mais ou menos. É uma linha muito curta. Então, quanto menor a linha, não é mais original, mas mais raiz, vamos dizer assim, tá? Não existe Reiki bom e Reiki ruim. Existe como você vai se identificar, né? Às vezes a gente faz um curso de acupuntura com uma professora e com outra. O mesmo método, os mesmos pontos. E aí você se identifica mais com uma ou com outra. E aí tem outros reikis, tem outros tipos de reiki também, que não é o que eu ensino. E tem também uma coisa, o reiki que eu ensino, eu tô sorteando o nível 1. Então o nível 1, o nível 2 e o nível 3 você já é mestre, tá? A gente vê por aí nível 3A, nível 3B, para depois você ser mestre. E isso é uma coisa ocidental. Isso é de escola ocidental, tá? Não era prática, isso não é comum se você for estudar numa escola de Reiki na Índia ou no Japão. Então, tem esses níveis. Não tem 3A, 3B, 3C para você virar mestre. No terceiro, você já vira mestre. Esse é o Reiki que eu aprendi e que eu posso ensinar. Qual a duração da formação para se tornar reikiana? Você tem o nível 1, o nível 2 e o nível mestre. Quando a gente está presencial, o nível 1 dura 1 dia, o nível 2, 2 dias e o nível 3, 2 dias. Porém, você precisa fazer uma prática.
Você precisa aplicar reiki em si mesma por 21 dias. E quando você é iniciada em reiki, por exemplo, me perguntaram aqui, já aproveitando a sua pergunta, Dani. Eu fiz reiki há muito tempo. Eu perdi o curso? Não. Quando você é iniciada, a sua transmissão, o seu chakra de transmissão de energia foi aberto. Isso não é fechado porque você não está usando. Ele continua aberto. E aí é uma escolha sua usar ou não. Se você tem na mão uma ferramenta que pode ajudar muita gente e até você mesma, por que não usar? Não é? Então, uma vez iniciada, sempre reikiano. Uma vez reikiano, sempre reikiano, tá? Outra coisa que me perguntaram, eu vi na internet como aplico reiki. Estou aplicando. Infelizmente, você não está aplicando. Para você aplicar o reiki, você precisa ser iniciado por um mestre. Por quê? Serão abertos os chakras da mão e no meu caso, eu também abro o dos pés. E você precisa ser mestre para abrir os chakras, tá? Então, se você viu como aplica na internet e tá fazendo em alguém, infelizmente você não tá fazendo nada. A intenção é boa, mas você precisa ser iniciado. Tem uma pergunta aqui. Reiki é aplicado apenas em consultório ou pode ser aplicado à distância? Se sim, como funciona? Você pode aplicar o reiki à distância a partir do nível 2. Por quê? O que muda entre os níveis? No nível 1, você é iniciado. No nível 2, você aprende a transmitir para outras pessoas. No nível 1, você já pode aplicar na pessoa, tá? Essa aplicação não precisa ser feita em consultório, pode ser na casa da pessoa. Você pode aplicar na pessoa sentada ou na pessoa deitada. Em asilo, a gente aplica muito com a pessoa sentada, tá? Não precisa ser em consultório. Agora, o envio à distância, você precisa ter pelo menos o nível 2. E o que muda do nível 2 para o nível 1? No nível 1, você só é iniciado. No nível 2, você recebe 3 ferramentas. Vamos chamar de ferramentas aqui. São 3 símbolos. Símbolos nada religioso, tá? E nada com relação de espiritismo, não tem nada disso. É um símbolo que significa uma palavra. E aí, com esse símbolo, você consegue fazer a distância. Porque com o nome da pessoa, a data de nascimento, você insere esse símbolo no nome da pessoa e ela recebe o reiki, porque não tem barreira de tempo e espaço. E você consegue, através desse símbolo, suprir essa barreira, tá? E como não tem tempo e espaço? Que a gente acha que as coisas à distância não funcionam. Por exemplo, eu tô falando com vocês, o meu Wi-Fi tá lá na sala. Como que eu tô falando aqui? Como que tá chegando essa onda? Então chega, gente. Não importa como, mas chega, né? E a gente tem explicação científica para isso também. Oi, Jô, tudo bem? Mas chega sim. A distância chega. O que o povo acredita muito que chega é coisa ruim, né? Ai, fizeram uma coisa ruim pra mim e chegou. Pode até chegar. Mas quando alguém faz uma coisa ruim pra você, ela faz na sua frente? Não, né? Ela faz à distância. Então, como que chega? Chega e depende de como você está espiritualmente. Por isso, no reiki,
Você não pode fazer reiki para uma pessoa se ela não te pedir, se ela não te autorizar. Toda prática à distância, toda terapia energética, a pessoa que vai receber precisa te autorizar. Essa é a diferença, tá? Essa é a diferença de trabalhar para o bem. Se você faz alguma coisa para alguém, mesmo que você achando que está fazendo bem, mas a pessoa não sabe, você não tem o direito de entrar no campo da pessoa e enviar uma coisa que ela não te pediu. Então, tudo que é feito à distância precisa ser com autorização, tá? E no Reiki, nesse Reiki da Satya Reiki, nós não fazemos aquela lista gigante que o pessoal coloca na internet. Só vou ler para não... A gente não faz aquela lista gigante que o pessoal fala envio de Reiki, coloque seu nome. A gente não faz assim, tá? No nível 2, você aprende o Reiki à distância, mas você vai fazer todos os chakras, pessoa por pessoa. Não é essa modernidade ocidental. Bruna, quando entramos numa energia baixa, como podemos pedir ajuda para um profissional de Reiki? Quando você vai fazer Reiki, Dani... Oi, Fábio, boa noite. Quando você vai fazer Reiki, Dani, você não precisa saber o que você vai pedir. Muitas vezes a gente tá mal e a gente não sabe o motivo. Toda a sessão de Reiki serão alinhados todos os chakras, independente do que você falar. Eu quero que alinhe só o meu cardíaco, que é o do coração. Não, serão alinhados todos os chakras. E nós temos, no caso da Satya Reiki, uma sessão completa se alinham 23 chakras. Numa sessão menor, a gente pode alinhar 7 chakras, mas nada menos do que isso. Então, independente, você não precisa falar para a pessoa, olha, eu tô passando por isso. Você fala se você quiser, mas você não precisa explicar um motivo, tá? Todos os seus chakras serão alinhados. E eles serão alinhados para você. Não tem um jeito certo, não tem uma forma certa dele ser. O seu é de um jeito, o meu é de outro jeito. Se o seu desequilibrou com alguma situação, o meu pode não ter se desequilibrado, tá? Mas em toda a sessão serão alinhados todos os chakras. Su, eu respondi a sua pergunta de saúde, eu acho que você ainda não estava aqui. E eu falei que cada chakra é responsável por vários órgãos e várias glândulas. Então, antes da doença se instalar, ela vibra, né? Aqui na gente. Tem uma energia, alguma coisa. A gente não fica doente assim. Já vem uma coisa muito antiga e aí vira doença. E ele trata exatamente isso. Trata o seu corpo físico, mental, emocional e espiritual. O Fábio falou que já é reikiano há 17 anos. E ele continua sendo reikiano, mesmo que ele não pratique, tá? Ele continua sendo, uma vez aberto, essa porta de transmissão de energia está sempre aberta. De transmissão, não. De condução. Porque eu falei aqui que não é nossa energia. É uma energia universal, então ela não tem dono, a gente só é o fio condutor. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Posso aprender sozinho, eu já falei que não tem como, você precisa ser iniciado. Quem pode aprender? Qualquer pessoa pode aprender. Tem um monte de criança pequenininho que faz Reiki. Não precisa de nenhuma formação, não tem... Claro, a criança precisa aprender, então 5 aninhos, 6 aninhos,
eles já conseguem. Geralmente, quando é muito pequenininho, o pai e a mãe já e aí ele vê e aprende muito fácil. E por que criança pode fazer? Porque eu falei que não é, eu sou mestre em Reiki, então eu sou melhor quem é nível 1. Não. Não sou eu que vou fazer ali. Eu não preciso ficar pensando quantas voltas o seu chakra vai girar, que cor que está ali. Lembra, eu sou um meio condutor, só um fiozinho eu sou no meio desse processo. Então a criança pode aplicar porque é a mesma coisa. Ele só vai conduzir depois que ele foi iniciado por um mestre. Ah, sim. Me perguntaram aqui se ele ajuda, por que ele tem no SUS, né? O Reiki, gente, diminui muito, muito os efeitos colaterais de quimioterapia, radioterapia e qualquer outro tratamento assim que deixa a pessoa debilitada. Então, ele ajuda muito nessa parte de dor, na parte emocional também. Então, ele é muito antigo e está sendo praticado cada vez mais por esse motivo. Além dele ter um benefício sobre o sistema nervoso e imunológico. Porque quando a gente tá bem emocionalmente, mentalmente, é mais difícil de surgir uma doença, né? Não que não vá. Tem coisas, às vezes, muito antigas, algum trauma a gente nem sabe o que é. Mas, se você se cuida, é muito melhor, né? E o que eu tava falando aqui? Às vezes a gente sabe que tá acontecendo alguma coisa, sabe que tem alguma coisa errada e espera acontecer, não é isso? Por que espera acontecer? Por que não se cuidar antes? Hoje tá tudo tão fácil, hoje você consegue. O reiki pode ser cobrado, sim, tá? Mas você consegue em alguns lugares reiki gratuito. É só ir. Quem não faz nada não quer mudar. Então a gente precisa dar um passinho. Então quer dizer que pode fazer em criança? Pode. Criança pode aplicar a técnica, criança pode receber, bebê pode receber, planta também, animais, cachorro, gato, tudo. E aí você pode me perguntar, mas o gato tem problema emocional? O cachorro tem problema espiritual? Não. O gato e o cachorro, ou qualquer bichinho, tem o que o dono tem. Tá? Quando você ganha um cachorro ou compra um cachorrinho, você pode ter comprado, mas ele escolhe uma pessoa da família. Ele escolhe quem é o dono dele. Você pode ter comprado o cachorro. Eu posso ter comprado um cachorro, mas ele não me escolheu como dono. Ele escolhe o dono dele. E aí, se esse bichinho tá doente ou tá com alguma coisa, não é ele que tá, é o dono dele. Então, se tá no físico do animal e você não tem nada, pode estar na sua parte mental. Então, cuida do seu bichinho, porque o que ele tem é culpa sua. E aí a gente pode falar também das crianças, né? Criança de 0 a 7 anos, os problemas físicos, hospitalares, têm muito a ver com o que a mãe está sentindo. Muito a ver como que essa mãe está, como que está o psicológico dessa mãe, o que está acontecendo, o que essa criança está me mostrando. Então, além de tratar a criança, trata a mãe.
E aí, adolescente, criança até adolescência, de 7 a 14 anos, de repente aparece com uma doença, de repente aparece com bronquite. Essa criança tá emocionalmente ligada ao pai. Então, o que esse pai tá sentindo? Como que esse pai tá? Esse pai tá sendo menosprezado? Esse pai tá com problema financeiro? Esse pai tá com problema no casamento? Esse pai tá com medo? Muitas vezes aparece no filho. Então, de 0 a 7 é a mãe, de 7 a 14 é o pai. Quando o profissional de reiki está fazendo reiki em alguém, precisa estar conectado na mesma hora? Na escola que eu aprendi, que é o mesmo método que eu ensino, você precisa estar conectado. Eu vou enviar reiki para você. A gente marca uma hora e você precisa deitar e receber, tá? Por isso que eu falei, não é como essa lista que o pessoal coloca e vou mandar reiki para todo mundo. Não é assim, tá? Eu não tô falando que isso é errado. Eu tô falando que o método que eu aprendi, que é da Satya Reiki, é uma escola bem conservadora. A gente não envia desse modo. A gente não faz esse tipo de trabalho. Oi, Rodolfo. Oi, Viviane. Se vocês têm alguma dúvida, pode colocar aqui, que eu tô respondendo todas as dúvidas sobre reiki. Quem não se inscreveu ainda na promoção, se inscreva, que são 3 vagas, hein, gente? Um montão. Tem uma pergunta aqui. O que eu falei já responde, mas eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. A pessoa pode transmitir energia ruim. Eu que agradeço, Dani. A pessoa pode transmitir energia ruim na sessão? Não. Por quê? Porque eu sou só um meio condutor. Então, não vou transmitir energia minha para quem está recebendo. Porém, quem está mal não deve fazer nenhum trabalho terapêutico com outra pessoa. Se você está mal, você precisa fazer em você. Se você está mal, você precisa se tratar. Se você está mal, como que você vai querer cuidar de alguém? Tá? Então, isso vai um pouco da conduta da pessoa. Ela não vai passar energia ruim, mas se ela não está bem, por que ela vai fazer esse tipo de trabalho neste dia? Remarque e faça em outro dia. É o que eu aconselho, tá, gente? Pode prejudicar. Isso eu já respondi, que ajuda na manutenção e recuperação da saúde. Vocês têm alguma pergunta? Eu não consigo ver a hora daqui. Eu já tô falando um tempão, hein? 40 minutos. Claro! Primeiro de tudo é cuidar de si. Fiz o curso, virei reikiana. Você precisa aplicar em você 21 dias. Então, você vai ter um processo aí de limpeza nesses 21 dias. Depois, você faz nos outros. Primeiro a gente. E geralmente, quando a gente começa a cuidar da gente, a gente descobre muita coisa, né? É assim que muita gente vira terapeuta. Cuidando de si. Né, Dani? Acho que é o caso da Dani. É o meu caso também. Eu não pensava em fazer isso. Eu já tinha outra profissão. E aí foi cuidando de mim que tudo mudou. Que meu caminho mudou. E eu tô aqui hoje falando com vocês.
Isso, praticar em você e depois nas outras pessoas. Isso mesmo. Me perguntaram aqui qual a duração. Depende. Depende, gente. Tem chakras que são mais do que aqueles 7 que a gente vê por aí, tá? A gente tem chakras em outros lugares, na lateral. E o que é a aplicação? Eu não preciso, me perguntaram se eu preciso encostar na pessoa, como que eu faço se o chakra é perto do órgão genital. Você não precisa encostar na pessoa, você vai pousar a sua mão, isso aqui, ó. Você não precisa encostar, tá? E o chakra, ele não é só na frente, ele é na frente e atrás. Então, às vezes, você faz pelas costas, quando a pessoa tá sentada, e a gente pode fazer aqui, pelo lado, pela lateral. Então, não tem como quem tá recebendo ficar constrangido, tá? Não tem, porque você não vai tocar na pessoa. O reiki que eu ensino, você tem alguns chakras diferentes e você, quando inicia, aqui em cima, você tem um chakra, você faz na orelha e nos olhos. Aí você pode encostar na pessoa, que dá uma relaxada e você tá longe de qualquer área. Não tem problema. Quando você vai terminar, que é no pé, você também pode encostar no pé. Não tem problema nenhum, tá? E perguntaram quanto tempo dura uma sessão. Uma sessão básica, que são os 7 chakras, você precisa ficar no mínimo, em cada chakra, 6 minutos. 6 minutos. Em cada 7. E aí, antes disso, você tem um processo, você precisa lavar a mão e fazer algumas... entrar, né? Se acalmar para você poder fazer aquela sessão. E uma sessão completa são 23 pontos e você fica no mínimo 3 minutos em cada ponto. Nessa sessão completa, o paciente fica de barriga para cima e de barriga para baixo. Tá bom? Deixa eu ler. Vão me mandando aí perguntas. O que acontece quando você é iniciado? Quando você é iniciado, a gente ajusta uma frequência que todo mundo tem. Só que ela não tá ajustada. É como se você tivesse um canal e ele tivesse aí com uma tampinha, só esperando alguém tirar. É isso que acontece quando você é iniciado. Então, essa tampinha é retirada, a sua frequência é ajustada e a gente abre os seus chakras da mão e dos pés. Não é toda escola que abre o dos pés, tá? E por que é o da mão? Porque não tem os 7, você pode me perguntar, mas não são os 7 principais? Por que abre o da mão? Os 7 principais recebe a energia. E o da mão transmite a energia. Então, a gente tem pontos de recebimento e locais de transmissão, tá? Por isso que não tem como você olhar um vídeo e ver aonde que fica cada chakra e resolver fazer. Você precisa ser iniciado. E é assim que você é iniciado. No segundo e no terceiro nível é um pouquinho diferente. Que você recebe os símbolos, mas no Reiki 1 você já está iniciado, você já é reikiano. E aí, gente, tô falando sem parar. O que mais vocês querem saber?
Tem uma pergunta aqui se melhora o sono. Melhora o sono. É um relaxamento total. Tem muita gente que dorme na sessão e ele potencializa qualquer tratamento. Lembra que eu falei dos efeitos colaterais de radioterapia, quimioterapia? Ele ajuda nesse processo, né? Que a pessoa sente muita coisa devido aos tratamentos e ele potencializa qualquer tratamento. O que é isso? Ele dá uma ajuda a mais em tudo que você está fazendo para se tratar. É isso que ele faz. O meu mestre, ele fazia reiki na comida, ele fazia reiki na água. Então, isso depende da pessoa, tá? Porque se tinha alguma bactéria ali na comida, se tinha alguma coisa que poderia fazer mal para ele, ele já fazia o reiki na comida dele. Então, se potencializa tudo que é de bom, a gente entende que os minerais e tudo vai ser potencializado, tá? Me perguntaram outra coisa. Reikiano precisa ser vegetariano? Não precisa. Por quê? Isso de ser vegetariano é uma coisa muito particular. Mas, se a gente for olhar a medicina Ayurveda, a medicina oriental, e estudar um pouco disso, ótimo, quem for vegetariano, você tá um passo além. Porém, toda planta, verdura, legume, ela sente uma vibração. O animal, quando é feito o abate do animal, é gerada muita raiva pelo próprio animal porque ele sabe que vai morrer. Porém, a planta, o legume e a verdura, ele sente uma vibração de que ele será arrancado. Então, subentende-se que, querendo ou não, é um mesmo tipo de vibração. O que a gente precisa ter consciência no consumo de qualquer coisa. O que é ruim, o que é prejudicial, é quando eu como além. Porque se eu como um pedaço de carne para me manter vivo e saudável, ok. Agora, se eu como 1 quilo por compulsão, não é mais por sobrevivência, entende? Então isso é a diferença. A diferença é a sua atitude, não é o que você come. Eu, quando fiz o meu mestrado, eu não ingeri carne pelos 21 dias, mas isso é uma opção sua. Tá? A Jo tá perguntando como eu posso fazer daqui de Caraguá. Os sorteios, Jo, será por aula ao vivo, igual eu tô aqui falando com vocês. Então, nós teremos 2 encontros ao vivo. Você vai primeiro aprender toda a parte histórica, toda a teoria, e depois você vai aprender a parte prática ao vivo. E aí, depois, você vai ter 1 hora de mentoria. Porque comigo, depois, aluno por aluno. Porque vai surgir algumas dúvidas, vão se passar os 21 dias, que é para você fazer a autoaplicação, e aí você vai poder tirar todas as dúvidas comigo. Então, será um curso online, não, à distância, não online, porque não é gravado, tá? É ao vivo. Então, qualquer pessoa pode fazer. Nós não iremos nos encontrar ao vivo ou pessoalmente, mas ao vivo sim. Então, precisa estar ao vivo para receber o certificado, tá? E tem certificado, tem o material, vocês recebem tudo. Quem for sorteado, recebe. Oi, meninas. Oi, Daphne, Pri, Laine.
Tô respondendo aqui, eu acho que já tá acabando essa live. Então, se você ainda tem alguma dúvida, oi, Su, me pergunte. Como que estamos? Respondi todas as dúvidas de vocês? Falei que ele atua nas glândulas, em alguns órgãos, na nosso corpo físico, emocional, mental, espiritual, que não tem ligação religiosa, não é uma prática religiosa. Oi, Marina! Por isso que já tem no SUS, então não se trata de religião. É a condução de uma energia que está disponível para todo mundo, que é a energia vital, energia da vida. Se você está vivo, você tem essa energia. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai cada vez perdendo mais um pouquinho dessa energia. Então, é muito bom fazer a manutenção dela. Oi, Gui! Já tá acabando, né? Falei um monte. Vamos, ô Dani, se inscreve. Eu tô sorteando 3 vagas para o curso de Reiki nível 1. E quem não for sorteado pode participar, ainda tem vaga aberta. E está com super desconto. Tá tudo escrito lá na fotinho. Se você quiser participar, é uma prática muito bonita e eu vou ficar muito contente em receber vocês. Minha voz é muito suave. Ó, Daphne, demorou pra eu conseguir gravar vídeo por causa dessa voz, viu? Já ultrapassei essa barreira. Vocês gostaram, gente? Foi minha primeira live sozinha. Tô até com calor aqui. Eu espero ter respondido tudo. Ter explicado bem, para ninguém ter dúvida. Ninguém ficar com medo de fazer. Se inscreva. Se você já é reikiano, mande para um amigo, para ele se inscrever. Quem sabe ele tá precisando. O curso é muito leve de fazer, não é difícil. Não precisa ter medo, não precisa ter nenhum estudo, tá? Então eu espero vocês lá. Curtam a foto, marque alguém. Se tiver alguma dúvida, se eu deixei de responder alguém, me manda no direct e eu respondo. Quando será a próxima live? Não sei, gente. Vocês querem live? Vocês querem live do quê? De Reiki? Meditação guiada. Tem uma meditação guiada aí, Pri. Não sei se você já viu. Vou colocar uma caixinha lá. Quem gostou e quiser sugerir algum tema, pode escrever lá que eu faço a live. Obrigada, gente. Um beijo. Boa noite. Obrigada por ter ficado até aqui, tá bom? Um beijinho. Tchau.